Boa noite a todos. Boa noite, Galeno. Boa noite, colegas do canal Sejus. É com muita alegria que nós estamos aqui essa noite, dando continuidade aos estudos que fazemos nesse canal. E hoje vamos abordar o 9º capítulo do livro do Ney Lobo, Estudos em Filosofia Social Espírita. É uma alegria muito grande, uma satisfação. Também é um grande desafio. Desafio porque desde o início dos meus trabalhos no Espiritismo, os meus trabalhos sempre estiveram focados na área do atendimento espiritual, cursos de médiums, trabalhos mediúnicos e atendimento fraterno. Entretanto, todo o desafio e até mesmo a relativa dificuldade, ela é plenamente compensada pelo acolhimento e pela sensação de pertencimento que tem encontrado este canal, o Sejus, trouxe para mim, e acredito que não só para mim, mas para muitos outros colegas. Neste momento, nós sentimos uma necessidade muito grande de união, de pessoas que se sentem envolvidas e com o desejo de compartilhar ideias, de compartilhar estudos e também de compartilhar ações no Espiritismo voltado para o ideal da justiça social. Vamos então agora falar especificamente do capítulo que vamos abordar. É o final da segunda parte do livro, né? Toda a segunda parte desse livro, Estudos em Filosofia Social Espírita, trata basicamente do confronto entre a sociologia social e o espiritismo. E ele é dividido por momentos. Nós estamos hoje no 6º momento. O primeiro momento fala da tomada de consciência da população em relação às injustiças sociais, à exploração econômica. Isso faria com que as pessoas despertassem nelas sentimentos de indignação, de inconformação. Daí se acarretaria assim, uma série de consequências, como a necessidade da luta de classes. E hoje, especificamente, nesse 6º momento, nós vamos falar de como o Ney Lobo entende a instauração de uma sociedade socialista. Quem ainda não assistiu os vídeos anteriores, né, pode ter contato com todos esses detalhes desses momentos que antecedem esse momento da instauração do Estado socialista. O vídeo que a Dayana Morim explicou é sobre o 3º capítulo, e ela fala de uma forma bem sintética sobre como se processam todos esses momentos nessa segunda parte do livro. E depois, de uma forma mais detalhada, outros expositores falaram especificamente, de uma forma mais aprofundada, sobre cada um deles. O 9º capítulo é um capítulo relativamente curto. Eu vou fazer uma análise do que o autor trouxe dentro da minha capacidade de entendimento na área de filosofia social espírita, sociologia. Teríamos que ter uma bagagem um pouco maior também de história para fazer uma análise mais profunda. A minha formação acadêmica, ela é em biologia, e posteriormente eu fiz psicologia, e hoje eu trabalho especificamente na psicologia clínica. Portanto, eu solicito que vocês também contribuam nesse estudo para que a gente tenha um aprofundamento maior.
embora este seja um vídeo gravado, não é online, não há possibilidade dessa troca online, mas vocês podem deixar os seus comentários, as suas complementações, as suas críticas, que todos nós, né, que estamos expondo aqui neste canal, podemos debater com vocês. Dessa forma, o olhar dessa obra do Ney Lobo, que parece tão importante, esse olhar fica mais amplo, até mesmo assim porque a compreensão que eu possa trazer seja um pouco mais reduzida à minha capacidade de entendimento sobre esse assunto. Então, assim, para o autor, eu compreendi que o socialismo, ele, assim, em última instância, ele acaba sendo um ideal a ser desejado, né? É um ideal, algo que a gente, algo muito importante a se conquistar, mas que pelas condições do desenvolvimento espiritual e moral do homem atualmente, ele só seria possível por meio de um processo de instalação de um Estado totalitário que passaria por formas de violência. Então, é como se a sociedade socialista, para o espírita, dependesse do progresso moral do homem. E nós poderíamos imaginá-la acontecer quando o planeta estivesse caminhando a uma regeneração. Parece-me um pouco reduzido, ou uma forma muito reduzida de entender o socialismo. Uma forma reduzida e também, de uma certa forma, um meio de ver a história de um modo que ela sempre se repete. E ele, em vários momentos, ele traz o socialismo e até assim a união entre o espiritismo e o socialismo como se fosse um conjunto muito harmonioso. Mas logo ele coloca esse empecilho que nós espíritas, que o espiritismo não pode se coadunar com nenhum tipo de poder que tire a liberdade do homem. O Ney Lobo ele deixou claro que toda a instalação de uma sociedade socialista se passa por um processo inevitável de uma revolução, e essa revolução seria violenta. Ele deu como exemplos os países da Rússia, da China e de Cuba. E ele exemplifica, citando assim quais seriam as características de um Estado totalitário. Eu vou aqui ler para vocês, tá? Ele retirou essas informações de um dicionário de política do Norberto Bobbio, e ele cita alguns autores, e entre outros autores a Hannah Arendt. A gente vai conversar um pouco mais sobre isso depois. Quais seriam as características, então, de um Estado totalitário? A ideologia oficial, que é uma ideologia que tem a certeza total do curso da história, independente dos fatos. Assim, ela constrói um mundo fictício e logicamente coerente. Essa ideologia abarca todos os aspectos da vida e da existência do homem. O terror totalitário é um instrumento permanente do governo e constitui a essência do totalitarismo. O partido único e uma politização de diversas áreas, como esporte, cultura, a polícia secreta, espionagem e vigilância. Por meio da polícia secreta, a sociedade toda se transforma em um sistema de espionagem.
E cada pessoa pode ser agente da polícia, e todos então se sentem vigiados. A personalização do poder. O chefe detém em suas mãos todos os meandros. E a propaganda massiva, que se processa sob os seguintes princípios. Simplificação da mensagem até um último slogan. Frequência repetitiva da mensagem. E a apresentação da opinião de uma minoria da população como se essa minoria fosse a maioria, ignorando assim os argumentos contrários. E ele faz uma síntese da definição do Estado totalitário, né? Então, ele coloca, no seu aspecto global, o totalitarismo pode ser reconhecido pela penetração e a mobilização total do corpo social com a destruição de toda a linha estável de distinção entre o aparelho político e a sociedade, penetrando a ação totalitária em toda a sociedade, até em suas células mais secretas, envolvendo-a inteiramente em um movimento político permanente. Ele explica que o Estado totalitário ele precisa se armar de toda essa força, porque teria que cumprir tarefas difíceis na área da economia. E ainda contar, prestem atenção, vamos lá, e ainda contar com as quase invencíveis resistências enraizadas nas profundezas da natureza humana. A liberdade, a propriedade, a religiosidade e a espiritualidade. Pelo que ele colocou, então, aqui, é como se o socialismo fosse dissonante com a liberdade, a propriedade, a religiosidade e a espiritualidade. Na sequência do capítulo, ele analisa como o Espiritismo vê essa questão. Ele usa trechos do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, e coloca que o Espiritismo, da mesma forma que o socialismo, concorda com a necessidade do Estado. Ele diz aqui, né, que é necessário um Estado para regular as leis sociais, para estabelecer os direitos e os deveres. No Livro dos Espíritos, ele citou aqui das questões 794 a 797 e a questão 877. E ele, o Ney Lobo, também fala da necessidade da vida social. Tirou do Livro dos Espíritos, na questão 766, 767 e 768. Coloca que é necessário o homem viver em sociedade para não se embrutecer. E que as leis humanas, elas são menos instáveis quanto mais se aproxima da justiça. Né? Isso é um trecho do Livro dos Espíritos. Né? As leis humanas são menos instáveis quanto mais se aproximam da justiça. E diz que o homem já reformulou muitas leis e ainda reformará outras. Também do Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, ele argumenta que o Espiritismo é totalmente contrário a um Estado totalitário, que não é condizente com a necessidade do homem de ter liberdade e de agir com a liberdade de consciência. Do Livro dos Espíritos, ele retira trechos da Lei de Liberdade, da Lei da Liberdade Natural, que fala sobre a escravidão, a liberdade de pensar e a liberdade de consciência. Existe uma pergunta, né, que é feita para os espíritos. Podemos tentar conscientizar os outros? E a resposta é sim, mas pelo exemplo de Jesus.
ensinando pela persuasão e brandura, e não pela força. A conclusão, então, de como o Espiritismo vê o socialismo é que um Estado totalitário não permite nem a liberdade, nem o direito à propriedade, que são muito caros ao Espiritismo. E então não seria aceitável para o Espiritismo esse Estado totalitário que cercearia o homem da sua liberdade de consciência. Ele também fala um pouco sobre a concentração da riqueza. E cita trechos de obras póstumas, Evangelho segundo o Espiritismo, em que o plano espiritual, então, concorda com a concentração da riqueza nas mãos de algumas pessoas. E que, então, aí seria assim, mais um obstáculo para essa reunião do Espiritismo com o socialismo. Aqui, olha, do Livro dos Espíritos, na Lei da Justiça, Amor e Caridade, falando sobre a justiça e direitos naturais. Direito à propriedade não tem limites. Aqui é uma pergunta, perdão. O direito à propriedade não tem limites determinados? Qual é a resposta? Sem dúvida. Tudo o que é legitimamente adquirido constitui uma propriedade. Como já dissemos, a legislação humana é imperfeita e consagra muitos direitos convencionais que a justiça natural reprova. É por isso que os homens reformam suas leis à medida que o progresso se efetua e que melhor compreendem a justiça. O que num século parece perfeito, afigura-se bárbaro no século seguinte. Essa é a questão 885 do Livro dos Espíritos. Em obras póstumas, sobre a liberdade legal e a liberdade natural, e a democracia, e no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 16, Servir a Deus e a Mamon. Também são trechos que o Ney Lobo usou para explicar, né, o porquê da dificuldade da união entre o Espiritismo e o socialismo. Desses trechos, eu destaquei um, que é o item 13 do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, Servir a Deus e a Mamon, que é uma fala do espírito Fenelon, que ele legitima o direito à fortuna. Mas vamos prestar atenção como que ele fala desse direito do homem à fortuna. Ele fala, olha, de usar a fortuna não só em seu benefício, mas também em espalhar-se como fonte de água viva. E ele lembra que Jesus falou principalmente de esmolas. Foi devido à época, né, que não se conhecia trabalhos de artes e indústrias, para que então a esmola, né, pudesse virar salário, para não envergonhar quem a recebe. Nós vamos retomar um pouco mais essas questões nos minutos seguintes. E agora a gente só vai colocar assim como que o autor encerrou esse capítulo, falando das convergências e das divergências entre o Espiritismo e o socialismo. Até aqui, especificamente, ele não trouxe nenhuma reunião possível entre o que seria a filosofia social espírita e um socialismo democrático. Ele só fez uma comparação baseado numa sociedade socialista totalitária.
E nessa reunião aqui, nessas convergências e nas divergências, não é? Pelas convergências, né? Tanto o Espiritismo quanto a filosofia social espírita têm por objetivos o desenvolvimento das potencialidades humanas e a conquista da felicidade individual. Ambos vislumbram a igualdade de condições sociais como fundamento da plena realização humana. Então, olha só, né? Olha que reunião interessante, né? Eles objetivam o desenvolvimento das potencialidades humanas e a conquista da felicidade individual. Mas nada disso basta, né? Porque como divergência, ele coloca que como o socialismo só pode atingir a igualdade ao preço da supressão da liberdade, assim o espiritismo seria contrário a isso, já que ele pesa pela fraternidade. Agora, então, nós vamos retomar fazendo alguma análise. Eu vou colocar algumas questões para debate. Como eu já disse no início, a minha análise ela não encerra de forma nenhuma, ela não esgota todas as possibilidades de compreensão e de entendimento em relação a esse assunto. Então, eu peço a colaboração de vocês para que o nosso estudo fique mais amplo, fique mais aprofundado e que traga, então, várias ideias que possam enriquecer o estudo desse livro. O Ney Lobo, ele pensou no Estado totalitário tomando como exemplo Rússia, China e Cuba. Mas a gente sabe que a gente pode ampliar um pouco o conjunto de países que tiveram experiência com o socialismo. Mesmo países também que viveram momentos de um socialismo totalitário, como Vietnã, Camboja, Coreia do Norte. Aqui na América do Sul nós tivemos a experiência no Chile, né? Creio de 70 a 73 com Salvador Allende. Na Europa também, né? Não sei se especificamente um modelo socialista, mas ao menos assim países com uma preocupação muito grande com o bem-estar social da população, né? Países como a Suécia, a Finlândia, a Alemanha, né? A Alemanha democrática, que viveu um regime socialista desde o final da Segunda Guerra até a década de 90, que foi quando se deu a queda do Muro de Berlim. Também vários países do leste europeu, Hungria, Bulgária e Tchecoslováquia, a República Iugoslava, que creio que na década de 90, né, teve a separação, Sérvia, Montenegro, Croácia. Atualmente também mais perto de nós, aqui no Brasil, nós temos o exemplo da Venezuela. Então podemos pensar assim que não necessariamente o socialismo chega por vias de uma revolução violenta. Podemos pensar no socialismo chegando por meio de um processo democrático, né? com uma eleição. E então, nesse ponto, acho que seria muito importante também tocar num assunto que Ney Lobo trouxe no capítulo anterior, no 8º capítulo, que ele coloca que socialismo é um processo, é um modelo econômico que o ideal seria que ele viesse não pela revolução, mas sim pela evolução. Então, ao colocar que o socialismo viria pela evolução, a gente pensa que ele está falando da evolução moral do homem, que o espiritismo, então, seria
um processo natural a ser desenvolvido, né? Desde que fosse consequência da melhora individual de cada ser humano. Então, haveria uma disposição mais espontânea, né, para haver essa disponibilidade para executar a justiça social. Mas vamos então assim conversar um pouco mais sobre isso. Será que é exatamente dessa forma que o Ney Lobo entendia? Porque me chamou muito a atenção que várias vezes ele faz um movimento no texto que aparentemente assim ele acha perfeitamente possível a reunião do socialismo com o espiritismo, né? Quando ele fala que ambos desejam a felicidade do homem, que ambos lutam pela igualdade, e ele também, mesmo quando que ele foi exemplificar, né? Quando que ele foi citar quais seriam as características do Estado totalitário, ele citou dois filósofos. Não, ele usou, perdão, né? Ele usou o dicionário de política que foi organizado pelo filósofo Norberto Bobbio. E nesse dicionário ele destacou Hannah Arendt. E acho importante nós conversarmos então, né, do porquê ele citou, tanto ele usou um trabalho do Norberto Bobbio e usou uma fala, né, usou um entendimento da Hannah Arendt, que são pessoas, que foram pessoas, né, que trouxeram um entendimento que o homem poderia e deveria agir para trazer conquistas para a sociedade. Vamos falar aqui então brevemente um pouquinho da biografia do Norberto Bobbio. Eu vou ler alguns trechos para vocês, né, porque realmente eu procurei algo sobre esses autores. Então não tenho assim como falar espontaneamente isso. Norberto Bobbio, ele viveu de 1909 a 2004, foi um filósofo, militante político, ensaísta e professor italiano, considerado um dos mais destacados filósofos do século XX. Ele foi detido por integrar o grupo esquerdista Justiça e Liberdade, que fazia oposição ao regime fascista. Foi nessa época que ele começou a escrever as suas primeiras obras filosóficas. Também aqui, olha, durante a Segunda Guerra Mundial fez parte do movimento de resistência antifascista. Em 1942, participou da fundação do Partido de Ação e do Movimento Liberal Socialista. E a Hannah Arendt, uma filósofa alemã, eu não conheço profundamente a obra dela, mas algo assim que me chama a atenção do que eu li é que ela traz muito a importância do nós, do agir em comunidade, do estar com o outro, para que o pensamento se torne ação, né? Ela diz que o homem, quando está sozinho com ele mesmo, o seu pensamento é solidão. Mas em conjunto com outras pessoas, o pensamento se torna ação. Então aqui eu trago uma pergunta, né? Por que será que o Ney Lobo, ao mesmo tempo que ele, em vários momentos do livro, ele destaca que o socialismo viria pela evolução, esse seria o socialismo aceitável. Em outros momentos ele traz assim trechos em que faz uma reunião muito interessante entre o espiritismo e o socialismo em relação a ideais, a objetivos a serem alcançados. Mas, se o espiritismo não pode aceitar o socialismo, já que ele seria totalitário, por que ele trouxe então esses dois autores que pedem ação, que pedem que o homem atue para favorecer uma transformação social? Talvez ele não estivesse se sentindo totalmente livre
para poder colocar assim realmente quais seriam os seus desejos, né? Não cabe a mim aqui a fazer uma análise psicológica disso, mas é sempre muito interessante porque a gente percebe que o ser humano, né, a pessoa, o homem, ele consegue encontrar uma forma de falar, de colocar o que realmente está implícito no seu pensamento, no seu desejo. Para mim ficou a ideia que o Ney Lobo tem um pensamento muito mais libertário, tem um entendimento da necessidade de uma atuação muito maior do homem na sociedade do que ele deixou nas conclusões dos capítulos do seu livro. Um outro ponto que eu gostaria de deixar para a gente analisar, debater e aprofundar é o conceito de evolução. Esse conceito de evolução talvez esteja influenciando bastante a ideia que o socialismo necessariamente vai passar por esse processo de luta de classes, já que em muitos países viveu a implantação dessa forma. A evolução ela é um conceito bastante usado no espiritismo como um todo, não é? Então nós temos a evolução espiritual, a evolução dos espíritos, que existe a divisão, não é? Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, espíritos imperfeitos, espíritos felizes, a ordem dividida em muitas classes de espíritos, e a ideia é que a evolução passe por todas essas fases sem pular nenhuma delas. Existe também a ideia da evolução dos mundos, evolução dos planetas, mundos primitivos, mundo de expiação e provas, mundo de regeneração, mundo felizes. E também existe uma sequência que esses mundos teria que necessariamente passar para conseguir estágios, para entrar em estágios mais adiantados. Esse conceito de evolução, ele chegou assim na ciência, na época de Kardec, por meio da teoria de Darwin e de Wallace, que é a teoria da evolução das espécies. Várias áreas das ciências, elas passaram a usar a ideia do evolucionismo para explicar, então, a sua área de entendimento, como a antropologia, a sociologia. Então, não só o espiritismo, né? Outras áreas do conhecimento passaram a usar o conceito de evolucionismo. Na sociologia, por exemplo, isso da evolução da sociedade, né? Uma sociedade selvagem para uma sociedade bárbara, para a civilização. Na antropologia, que é algo bem delicado, né? Pensar na evolução do homem passando por uma sequência, deixou assim essas áreas que usaram o evolucionismo para explicar a sua teoria. Como assim? São áreas científicas, muitos estudiosos continuaram, né, a fomentar todo esse estudo. Isso foi já assim entendido posteriormente que não é bem assim que as coisas acontecem, não é? A repetição, ela não está descrita na lei da evolução. Então, por exemplo, nós já sabemos assim, né, que mais do que a repetição
na evolução de uma sociedade, o que existe é uma difusão cultural. As sociedades, elas se transformam não numa linha já pré-determinada, já estabelecida para que seja dessa forma. Na verdade, é uma consequência da interação de culturas, algo muito mais dinâmico, muito mais complexo que um simples repetir um processo que já aconteceu. Então, assim, por que eu estou colocando isso? Que às vezes pode parecer que esteja um pouco fora de contexto. É porque pode ficar, assim, um pouco implícito a ideia que, já que o Espiritismo tem um apreço tão grande ao evolucionismo, realmente essa transformação social tenha que se repetir da forma como Ney Lobo colocou. Então, não podemos esperar um socialismo, já que esse processo teria que passar por um estado de violência, né? por um modo de luta de classes que traria junto a violência. E Kardec era um estudioso, é claro que ele assim olhou, né, e para todas as teorias que estavam proliferando naquela época, mas ele também pediu para que nós ficássemos com a ciência. E talvez a ideia de evolucionismo, e que em muitos aspectos está permeada no Espiritismo, a gente tenha que tenha que ter um olhar um pouco mais cuidadoso. Vamos então aqui, por exemplo, assim, agora tentar colocar algumas convergências, algumas divergências entre o evolucionismo e uma evolução que nós conhecemos, que nós assim tratamos dentro do Espiritismo, a evolução como um processo que pode ser idealizado, que pode ser planejado, que existe um ideal a ser alcançado. E a nossa interferência no processo de evolução, ela é aceitável, ela é desejada. Nós podemos ter um ideal e nós podemos lutar para conseguir esse ideal. Na evolução das espécies, não tem como ter esse planejamento, né? É algo que acontece muito mais ao acaso, que depende muito de mutações genéticas. Não existe uma trilha que necessariamente vá acontecer, que o processo da evolução vá caminhar. E também a evolução das espécies não é um fenômeno que se repete, não é? Os fenômenos, eles são únicos, singulares. Raríssimas vezes esse processo se repete de uma forma semelhante. Bem, parece-me que esse é um assunto que merece um pouco mais de tempo, merece um pouco mais de cuidado para ser discutido, para ser compreendido, mas eu quis trazer aqui só para a gente perceber que a nossa ideia sobre transformação, ela pode ser mais livre, não é? Porque a transformação, a evolução, ela nem sempre precisa ser apenas gradual, né? Ela pode ser gradual, mas ela também pode dar saltos, né? Até a própria evolução das espécies, ela deu saltos, né? E às vezes ela dá saltos, né? Existe as transformações que vêm pelo gradualismo, mas também hoje já se sabe que existem períodos de uma intensa transformação, como aconteceu, por exemplo, no período do Cambriano, né? Se chama assim a explosão do Cambriano, né? Foi assim
muitas e muitas formas de vida, quase a totalidade das formas de vida que nós conhecemos, elas surgiram nesse período de grande explosão. Podemos então, né, imaginar que nós também temos a liberdade e as condições de agir, de intervir, para que o bem-estar de todos chegue de uma forma um pouco mais rápida, que as pessoas que têm uma necessidade mais urgente de dignidade de sobrevivência não precisem esperar pela melhoria moral das pessoas, né? Nós podemos ter uma forma democrática, harmoniosa, sem violência, mas de trabalhar para que todos tenham uma igualdade e para que dessa igualdade, sim, cada um possa expressar as suas melhores qualidades. Aí sim, para o seu crescimento espiritual, que é algo bem mais sutil, né? A evolução dos sentimentos, o desenvolvimento de sentimentos que são tão importantes para a calma, para a serenidade do ser humano, né? O sentimento do perdão, o sentimento da generosidade, tudo isso pode ser muito mais favorável o desenvolvimento dessas qualidades se o homem tiver o mínimo para sobreviver, para existir. Se nós desejamos uma sociedade mais justa, mas e se ao mesmo tempo que a gente deseja essa sociedade mais justa e colocamos esse propósito, né, dependente da evolução do nosso planeta de expiações e provas para um mundo de regeneração, fica difícil a gente, para mim pelo menos, pensar assim, né? Como seria esse processo, né? De uma forma um pouco mais detalhada, esse processo de transformação do mundo de expiação e provas para um mundo de regeneração. Vai haver uma seleção, então, haveria uma seleção das pessoas que poderiam ficar nesse nosso mundo de regeneração. E, para mim, especificamente, acaba sendo difícil pensar, né? Qual é o critério de quem vai, de quem fica, não é? Qual é o critério que nós, às vezes, ouvimos muitos espíritas falarem? Não, né? É preciso haver um processo de expurgo, né? Como se fosse um expurgo, né? As pessoas que não conseguiram alcançar determinado padrão não poderão mais ficar nesse planeta. Particularmente para mim isso é um assunto muito delicado, eu acho que nós temos que ter um cuidado muito grande quando nós tratamos isso, quando nós pensamos sobre isso e quando nós passamos a desejar de uma forma apressada que a Terra entre no momento de regeneração. Porque nós podemos ser injustos com aqueles nossos irmãos que não tiveram as mesmas condições que nós para expressar aquilo que eles poderiam expressar se eles tivessem tido uma condição de mais dignidade nesse mundo, né? Dignidade de moradia, dignidade de ter de uma forma adequada saúde, estudo, alimentação, né? Vemos pessoas numa condição de miserabilidade tão grande, né? Além de miséria, guerras, muita violência.
como nós poderíamos pensar que essas pessoas tiveram condições realmente de fazer o melhor que elas poderiam fazer nessa encarnação? O processo evolutivo espiritual, ele é natural para todos, mas seria importante que todos tivessem as mesmas oportunidades de vida, não é? Aqui na Terra, com o mínimo. Eu sei que isso é um assunto complexo, ele é delicado, ele é muitas vezes indefinido, né? Até para quem pensa muito sobre ele, né? Eu mesmo penso muito sobre esse assunto e tenho uma relativa dificuldade para expressar, para falar sobre isso. Mas eu, no meu entendimento, penso que o mundo de regeneração, quando nós estivermos preparados para um mundo de regeneração, eu penso que nós não gostaríamos que ninguém ficasse fora dele, né? Eu penso que nós gostaríamos de poder acolher todos aqueles que estiveram aqui conosco. Eu penso que nós não gostaríamos de ver aquele que ainda tem muitas imperfeições passar por dificuldades, né? Nós gostaríamos de poder acolher e não ter esse sentimento de já que esta pessoa errou muito, então ela que fique longe de nós, porque eu quero viver em paz e harmonia. Talvez falte o sentimento de, já que eu tenho paz e harmonia, deixa eu trazer então as almas um pouco atormentadas para perto de mim, para poder fazer, não é, que a luz se espalhe, para poder falar, para poder, de alguma forma, aquilo que o espírito do Fenelon disse, não é, fazer o poder, qualquer que seja ele, virar fonte de água viva. Meu pensamento sobre isso nem sempre foi assim. Eu vou colocar brevemente uma experiência que eu vivi, acho que mudou muito a forma de eu ver as dificuldades que algumas pessoas podem encontrar nesse mundo. Eu me formei em psicologia, foi o segundo curso que eu fiz. Embora hoje eu trabalhe só na área de psicologia clínica, no último ano do curso eu tive a oportunidade de fazer um estágio na então FEBEM, que hoje é a Fundação Casa, numa unidade de internação feminina. E as meninas, né, que estavam lá internadas, todas elas tinham cometido delitos graves. E nós não sabíamos, né, eu fiz esse trabalho com uma dupla, uma pessoa maravilhosa, que me ajudou muito nesse momento, porque ela, embora assim, fosse bem mais nova que eu e não tivesse uma religiosidade desenvolvida, né, ela estava muito mais aberta para esse trabalho que eu. E eu aprendi muito, tanto com as meninas da internação, quanto com essa minha colega de trabalho. Nós pudemos fazer um trabalho que para mim foi maravilhoso, que foi resgate da subjetividade dessas meninas por meio da arte. Nós trabalhamos com contos, com atividades artísticas, com poesias, e foi um encanto vê-las assim, conhecendo e gostando de Clarice Lispector, de Guy de Maupassant. Trabalhamos também uma novela de Gogol, O Capote. Trabalhamos um conto do Chekhov, O Vingador. E essas meninas, aos poucos, elas foram colocando pra gente, né, ganhando a nossa confiança, colocando as coisas que tinham acontecido e que tinham levado elas, né, que tinham as levado nessa situação. E hoje, quando eu penso nessas pessoas, eu gostaria muito que elas caminhassem para um mundo de regeneração, não é? Eram almas sensíveis, todas
tinham passado por situações de falta de condições, né? Falta de possibilidades, tanto pelas condições de família, pelas condições sociais, condições econômicas, condições de saúde mental. Muito difícil uma pessoa que tem uma dificuldade com a saúde mental, quadro de depressão, não poder ter o devido atendimento para essa sua fragilidade, para essa sua dificuldade. E nós encerramos esse trabalho dando a cada uma delas um cartão de final de ano. E a alegria maior delas foi quando elas perceberam que cada uma delas recebeu um cartão diferente, cada uma delas tinha uma poesia diferente naquele cartão. Nós escolhemos poesia de uma poeta portuguesa, a Florbela Espanca, que fala muito do feminino. E a gratidão delas por nós termos pensado em cada uma separadamente. Cada uma era um indivíduo com as suas características e a felicidade delas por tão pouco tocou muito realmente a minha alma. Eu acho que tirei muito do rigor e muito do julgamento que eu havia trazido ao longo dos anos. E isso, penso, me tornou uma pessoa mais flexível. E acho que eu gostaria de finalizar dizendo que as transformações sociais, as melhorias sociais, elas são urgentes para que a alma encarnada não corra o risco de passar por situações tão difíceis como nós vemos muitas crianças passando, muitos jovens passando, às vezes perdendo a oportunidade dessa encarnação, às vezes vivendo situações difíceis, não é? Como internação, como prisão, cometendo violência, sofrendo violência. Então, num mundo de regeneração, nesse processo que nós estamos desejando para o nosso planeta, seria interessante nós ampliarmos as nossas possibilidades de amor, de generosidade. E nessa questão eu acho que a política é um meio de fomentar as transformações sociais de um modo mais dinâmico, para que todos tenham as mesmas condições de igualdade, para que a gente pense no crescimento espiritual. Eu finalizo aqui a análise deste capítulo. Vocês vão, na semana seguinte, daqui uma semana, não é? Ter o estudo do 10º capítulo deste livro, que fala sobre assim, os processos, as primeiras medidas econômicas que devem ser então implantadas num Estado socialista. E mais uma vez, eu agradeço e reitero, por favor, participem, opinem, façam seus comentários na medida do possível. Eu e outros nossos colegas vamos interagir com vocês. Boa noite, muito obrigada a todos.